aqui com a gente. Muito obrigada, Rayane, pela introdução, né? Primeiro, boa noite para todos vocês. Também fico muito feliz com o convite e poder compartilhar um pouquinho aqui. Eu vou falar sobre a minha trajetória, tá, gente? Mas só dando um primeiro spoiler aqui. Eu também sou estudante. Eu faço faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. E eu fiz um curso e me formei também em análise de dados e auxiliar em ciência de dados. Então, assim, somos colegas, estamos compartilhando, também estou nessa trilha, nessa jornada junto com vocês. E aí também o que vocês quiserem contribuir, compartilhar, estou super aberta, tá? Então, vai ser uma palestra tranquila. Eu não sei se ela vai ser muito demorada, mas eu espero que vocês também interajam. Eu quero muito que vocês possam, né, quem tem um pouquinho também de expertise, assim, contribuir com o ponto de vista de vocês, né, e a gente consiga criar um ambiente aqui legal. Eu vou compartilhar minha tela. Tá aparecendo aí certinho para vocês? Tá, sim. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a oportunidade em dados. Eu quis abranger, né, dados. A gente vai falar também até um pouquinho sobre alguns profissionais aqui, além do cientista de dados, né? E vou começar primeiro me apresentando, falando sobre mim. Então, me chamo Meire Manuela, eu tenho 27 anos, eu sou analista de dados e auxiliar em ciência de dados, e estou, né, graduando, como eu compartilhei com vocês inicialmente, em análise e desenvolvimento de sistemas, mas essa partezinha vocês já estão vendo, então a Meire vai um pouco além disso, né? Eu tenho 27 anos, isso eu falei inicialmente, eu também faço outra faculdade, eu faço licenciatura em expressão gráfica lá na UFRJ. Tem muita gente que me questiona, não tem muito a ver, né? Eu falo, depende do seu ponto de vista. Aparentemente não parece ter muita correlação com a área de tecnologia, mas eu tenho gostado bastante, eu entrei nesse ano, né? Então estou no primeiro semestre lá. Além disso, também eu sou professora de música, eu dou aula de violão aos sábados, que também é uma partezinha meio off, assim, que essa galera um pouco de tech não conhece. E para além disso, também eu sou fundadora da Voz de Inatec. Né? Hoje a gente somos uma comunidade / startup de impacto social e temos o objetivo de trazer mais mulheres para a tecnologia, né? Inclusive, depois se vocês quiserem, né, algumas meninas aí entrar na nossa comunidade, né? Tá super bem-vinda. E foi lá também que eu conheci a plataforma Impact, né? Através de eventos, assim. Eu vou bastante em eventos de tecnologia e conheci uma pessoa que me conectou com a Lê, e aí eu acabei conhecendo o projeto, também fui aí pessoalmente, né, uma vez, eu quero ir outras vezes, mas enfim, então vou para além aí também, né, um pouquinho sobre... gosto muito de animais, né, sou uma pessoa tranquila, mas eu vou falar também o que os dados, né, me cativou. Eu sou uma pessoa sou um pouco metódica, assim. Sempre fui meio analista, gosto muito de observar as coisas. Os dados, né, eles nos trazem uma certeza das coisas. Então, sair do campo do eu acho. Então, eu tenho certeza porque o dado me trouxe isso. Então, eu sempre fui uma pessoa um pouco assim, antes de conhecer essa parte de análise de dados, né, um pouco da minha trajetória, eu entrei nessa área de tecnologia em 2023, sim. Eu fazia curso de técnico em enfermagem, e aí, por um acaso, que não é um acaso, né, eu acabei entrando na área de tecnologia, com o meu primeiro curso de análise de dados. E aí, junto com esse curso e junto com a minha entrada, também já começou o processo da minha comunidade, né, da Voz de Inatec. Então, foi tudo caminhando junto e as coisas também estão se encaminhando aí até agora, né, 2025, até às vezes eu olho assim e falo, gente, passou tão rápido. Mas é isso. Então, um pouquinho sobre mim. E aí eu queria já começar falando aqui para vocês sobre o que é o dado, né? Eu acho que vocês também devem saber,
um pouco sobre a diferença do dado e a informação. Então, dado, ele é qualquer informação bruta, né? Idade, cidade, número de acessos, curtidas, localização. Isso não está me trazendo nada, né? Porque ele é um dado bruto, então ele não tem um certo valor. Mas a informação, ele é o processamento desse dado. Então, quando eu trago uma contextualização, uma interpretação, né? E quando conseguimos entender o significado por trás dos dados. Então, usamos para tomar decisões conscientes. Um pouquinho aqui de um exemplo é dado 27 graus. Isso jogado assim, tá, o que isso quer dizer? E aí, quando eu começo a extrair essa informação, né, sobre o que é esse dado, de onde vem esse dado, enfim, eu trago uma informação que é, hoje faz 27 graus, no Rio de Janeiro, indica que o clima está quente, ideal para atividades ao ar livre. Então, a partir de uma extração de um dado, de um número, eu consegui trazer uma informação, e aí isso, o valor está aí, né, na informação, numa informação precisa, de eu conseguir entender qual é a correlação que esse número, 27 graus, me traz ali para me definir o que eu preciso fazer hoje, né? Se eu preciso sair com um casaco, com guarda-chuva na mochila. Então, acho que isso é uma coisa importante, né? E que a gente sempre traz é a diferença do dado bruto e da informação. E aí, quais são os profissionais em dados? Aqui a gente tem, eu trouxe 3, tá? Que são os mais relevantes, assim, mas a gente temos muitos outros. Eu trouxe o engenheiro de dado, o analista de dado e o cientista de dado. Então, todos esses trabalham ali em comum, acordo, né, juntamente ali com o time, para fazer aquele dado virar uma informação, como eu trouxe ali anteriormente. Então, um pouquinho sobre o engenheiro. O engenheiro ele é focado na estrutura do dado. Então, ele traz ali como captar esse dado, armazenar e manter ele escalável. Então, né, por exemplo, né, a gente fala um pouco do Big Data, né, que é um grande volume de dados. Se a gente não tiver uma boa organização, uma boa gestão, fica tudo muito confuso e a gente não consegue tratar aquele dado e extrair aquilo de uma melhor forma. Então, a função de organizar todos esses dados e toda essa gestão fica com o engenheiro de dados, né? Então, ele traz e garante essa qualidade de informação, como diz aí no texto. Agora, o analista, deixa eu pegar minha colinha aqui, né? Ele interpreta o dado para gerar relatórios e ajudar na tomada de decisão. Então, muito do analista também uma skill, uma soft skill, né, muito importante para o analista, é a comunicação, porque ele vai levar ali o porquê aconteceu aquilo, né, e, enfim, algumas estratégias, ele vai ter que saber mapear ali os dashboards para ajudar nas tomadas de decisões, né, como eu disse anteriormente, então ele tem que saber ter uma boa comunicação, o analista. E o cientista de dados, então, ele usa métodos estatísticos e algoritmos, né, para prever tendências. Então, também estava até dando uma pesquisada aqui, 3 competências essenciais para o data science, né, o cientista de dados, é a estatística, programação e o negócio. Então, ter essa expertise de negócio, porque ele vai prever, né, soluções, mas ele precisa saber sobre o que é um negócio, né, e sobre para quem ele precisa entregar aquilo, para ele fazer uma boa gerir e uma melhor prospecção dessa informação e desses dados. Então, essa é a função do cientista, né? Basicamente, assim, passando uma pincelada para vocês. Eu fiz aqui também uma coisa que eu tinha uma dificuldade no começo de entender, né, a diferença do analista e do cientista.
quando comecei assim, eu ouvia bastante falar, né, do cientista, enfim, do analista. Eu tinha um pouco de dificuldade de entender a diferença desses dois profissionais. Então, eu trouxe aqui o analista de dados, ele faz a análise descritiva. Então, ele vai pegar ali sobre o que aconteceu, né? Eu estava até pensando aqui num exemplo para trazer para vocês, pensando no e-commerce, né? Colocando aqui uma situação para a gente imaginar, pensando no e-commerce e de venda de roupas. E aí, ele, né, quando você faz a sua compra, você tem ali uma pesquisa de satisfação para saber se, né, por exemplo, sua camisa chegou na sua casa de uma melhor forma, ou se a qualidade daquele produto era uma qualidade boa. Então, tudo isso vai gerar o dado, né, como eu disse para vocês. E aí, a análise descritiva, ele vai pegar esse dado, né, desse pesquisa de satisfação, ele vai falar que, olha, aconteceu, a gente tem aqui no estoque a camisa verde fluorescente, que é difícil de sair do estoque, porque essa camisa tá aqui, não está vendendo muito. Se, por exemplo, ela está no mesmo preço das outras camisas, sei lá, rosa e vermelha, enfim, porque essa verde fluorescente não sai do estoque. Primeiro, né, pensando aqui de uma forma racional, é uma cor muito chamativa, então acho que quase ninguém compraria uma camisa verde fluorescente. Mas aí o analista ele vai olhar esse dado e essa pesquisa de satisfação e ele vai fazer uma análise descritiva sobre o que aconteceu ali para essa camisa hoje ter bastante no estoque e não sair, né, de venda. Então, ele vai pegar todo aquele input ali que o cliente deu e ele vai fazer essa análise, né? E a análise também diagnóstica. Então, por que aconteceu isso? Talvez porque não era muito do gosto do cliente, ou então porque a qualidade do tecido não era tão boa. Então, ele vai fazer, né, essa análise descritiva diagnóstica. Já o cientista, ele faz a análise preditiva. Então, o cientista, eu acho que é até mais fácil de entender que ele vai tentar prever o que vai acontecer. Então, ele faz análise preditiva e prescritiva. Então, o que vai acontecer e o que devemos fazer a partir daqui. Pensando também no e-commerce, né, ele poderia, o cientista, nesse ponto de vista que eu trouxe um exemplo aqui, ele poderia pensar que, poxa, a gente pode pedir a blusa verde fluorescente com um estoque menor do que a rosa e a vermelha, porque talvez vai ser uma cor que não vai vender muito, né? Então, pegando um exemplo básico aqui, o cientista ele vai tentar prever a partir de padrões dentro da empresa. Então, se o colete verde fluorescente não vendeu muito, a calça verde fluorescente não vendeu muito, ele vai fazer essa análise preditiva e ele vai prever. Provavelmente a blusa verde fluorescente não vai vender muito, então vamos comprar no estoque mais baixo. Então, essa é um pouquinho da diferença, né, desses dois profissionais. E aí, eu quis trazer um pouquinho sobre o mercado e sobre a potência dos dados, né? Então, isso é uma frase que é muito dita: os dados são um novo petróleo. Mas não é tão novo assim, né? Essa informação não é tão nova assim. E as Big Techs já perceberam isso. E aí eu trouxe aqui algumas empresas que usam muito bem os seus dados para vender, né? Vender os seus produtos. Então, a Netflix, vou até pegar também mais uma colinha aqui, né? E aí foi engraçado quando fiz a pesquisa, é claro que eu usei, né, IA, para me ajudar com algumas pesquisas. E aí ela me trouxe assim, alguém quer falar uma coisa, contribuir? Acho que o microfone abriu. E aí quando eu pensei, né, sobre essas Big Techs, a Netflix ele me deu assim, ó, os dados colhem o que você vai assistir. Então, ele me deu esse tema, não coloquei aqui no slide, né? Mas a Netflix analisa tudo o que você assiste. A hora que você pausa, que você volta,
que você desiste, o que você maratona, né? E tudo isso vira informação valiosa para recomendar filmes e decidir as séries produzir e até a capa que vai mostrar para você. Então, tudo que você faz ali dentro do sistema deles, tudo é analisado, né? E é aquilo dali, eles vão comparar com outros perfis que têm a mesma comportamento que você. Então, todas as recomendações são baseadas em dados, nos dados que a gente gera para eles e que eles também combinam ali com outros usuários. A Amazon também não é diferente, né? Eu não vou ler todos os textos aqui, senão fica muito tempo. Mas a Amazon não é diferente e a Spotify não é diferente. Então, essas grandes empresas já entenderam o porquê o dado é importante, o porquê essa informação é importante. Porque ele consegue personalizar e atrair mais clientes. Né? Pensando até em YouTube, né? Por exemplo, hoje o YouTube, antigamente ele era bem abrangente. Mas agora eles criaram, agora não, né? Já faz um tempo, o YouTube Kids, porque eles conseguiram entender que talvez o pai não queria que o filho acessasse o YouTube, porque ele estaria mais vulnerável, né, para acessar coisas que não é para a faixa etária deles. Então eles criaram um produto a partir, né, dessa extração desse dado, criaram outro produto direcionado para esse público, né, a partir dessa informação. E aí, falando sobre o mercado, esse gráfico aqui também é interessante. Ele foi produzido pela empresa Dom. Meire, Ayane? Oi. isso. Eu queria fazer, não uma pergunta, mas falar de um acontecimento que Sim. acabou acontecendo com a minha irmã, né? Sobre o Spotify. Ela estava usando, e aí ela acabou tomando um susto. Minha irmã, ela não é muito antenada em tecnologia. E aí ela acabou Uhum. tomando um susto porque em um dia ela estava escutando umas músicas e aí no dia seguinte já tinha uma playlist preparada para ela com o mesmo gênero ali que ela estava escutando. Sim. Aí ela, caramba, assim, questão de horas, eles já montaram para mim no dia seguinte uma playlist com as músicas que são bem parecidas com o que eu estava escutando. Eu falei, menina, é rapidinho. Mas é assim. O interessante também é que às vezes a gente nem sabe, né? Tipo, talvez o gênero musical, tá bom, eu gosto desse gênero aqui pop, mas eu não sei quais são todos os artistas que tem, mas ele vai começar a sugerir e eu realmente vou começar a gostar daquilo que ele vai me sugerir, né? Exatamente isso. É muito louco, gente, é muito louco, realmente, quando a gente para analisar essas coisas. Eu trouxe aqui um pouquinho sobre o mercado também, né? Então, sobre a produção de dados, tem esse texto aqui, mas eu queria chamar a atenção para esse gráfico, tentar dar um zoom para ver se vocês conseguem dar uma olhadinha. Então, esse gráfico aqui, ele fala de quantos dados são produzidos por minuto, pasme. Então, vou puxar aqui, deixa eu ver qual. Vocês podem até dar uma olhadinha. Instagram. Eu queria fazer uma pergunta, posso? Por favor. Sim. Se eu souber responder, vou responder. Então, as plataformas, aí uso o exemplo da irmã dela, as plataformas usam muito, né, os dados baseados no que as pessoas costumam pesquisar para indicar, né, coisas desse tipo, coisas mais a ver com o perfil de cada pessoa. E eu acho que é através disso que as plataformas conseguem engajar cada vez mais as pessoas no próprio aplicativo, plataforma e tal, porque exatamente por causa disso, o uso dos dados baseado no que as pessoas costumam procurar, né, os interesses de cada um, de cada usuário, para poder cada vez mais trazer informações a respeito do perfil daquela pessoa. Sim. E além disso, eu tenho até uma coisa aqui que minha mãe até comenta muito, assim, ela fala que isso assusta ela, é que às vezes ela vai comentar, não sei se alguém aqui já teve essa experiência, sobre algum produto, sei lá, um pano de passar roupa. E aí depois vai começar só a aparecer anúncios sobre Cara, aquilo, isso é bizarro, promoções, cara. Às vezes a gente está conversando com alguém, tipo, na vida exato, real, fora da internet. A gente está conversando com a pessoa e do sim, nada você abre seu telefone, tá lá o que você estava conversando, cara. Isso é muito exatamente. louco. É Aí muito fica aquele louco. negócio, ó, tô sendo espionado. Sim, 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 sim. É, o lance do LGPD, né?
Então, assim, às vezes até a empresa, enfim, até tem um lance do quando a gente vai assinar ali o nome, a gente sempre tem que, quando a gente faz uma conta, privacidade, né? Ali, Termo de os termos de privacidade. privacidade, muitas vezes a gente não lê o que está escrito ali, né? Porque, pô, um texto longo, eu só quero só, sei lá, abrir o Instagram e tirar uma foto, mas aí ele vai pedir para mim permitir o uso de todo o meu arquivo do meu celular, das minhas fotos, acesso à minha localização, mas eu só quero tirar uma foto. Então, eu não vou nem prestar atenção. Mas muitas das vezes a gente está permitindo isso, né? Então, às vezes, até esse lance do gravar a minha voz sem eu saber. Sim. Então, às E a vezes, LGPD seria o quê? Para a galera aí que não deve seria, saber. a LGPD seria para proteger, né? É uma lei É lei, para né? proteção, sim, para proteção dos seus dados. É uma lei brasileira, LGPD. É uma lei brasileira, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ali tem vários termos de que aquilo que você pode autorizar ou não. E também o que a empresa pode fazer com seus dados ou não. Porque também acontece muito de venda de dados. Né? Sim. Então, você, por exemplo, baixou um joguinho gratuito aqui no meu celular, nada a ver. Geralmente isso vem naquele termozinho, quando a gente baixa alguma coisa ou entra em Sim, algum sim, lugar, sim, sim. aquele que ninguém lê, né? Que vai logo lá para a última Exato, parte, exato, a gente exato. clica em aceito todos os termos, tá Aham, ali incluído naquele meio ali, né? exato. Mas aí o que acontece vai ser o que a empresa vai fazer com aqueles dados, né? Então a LGPD ela vem para isso, para te proteger, para a empresa não vender seus dados para terceiros, e às vezes pode até acontecer, sei lá, um golpe, ou a empresa não conseguir acessar, porque tem como, né? Internet, né, gente? Acessar, sei lá, a sua conta do seu banco, por exemplo. Então, a LGPD vem para proteger o consumidor, né, de não acontecer essas coisas e cair em fraudes, ou então o que o seu dado dentro daquela empresa pode gerar, né? Então ela vai proteger o usuário ali nesse sentido. Deixa eu até voltar aqui para o meu campo. Então eu compartilhei isso aqui com vocês, mas eu acho que vocês entenderam, né? A quantidade de dados que são gerados por minutos. E o que acontece hoje, no presente, é que as empresas não conseguem extrair todas as informações desses dados, porque há muita coisa que a gente produz pela internet, né? E aí, um pouquinho também sobre o mercado, prever que entre 2025 e 2026, as empresas vão investir 244 bilhões em tecnologia. E as três áreas principais de prioridade são gestão de dados, eficiência operacional e gestão de risco. Então, o que a gente prevê aí para o futuro é a gente ver cada vez mais a necessidade de saber administrar esses dados, tanto com aquelas análises, né, que eu trouxe anteriormente para vocês, e também, né, na proteção de dados e tudo mais. Porque também acontece hackers, né? Isso acontece muito em muitas empresas que vão tentar pessoas, os hackers vão tentar acessar ali os seus dados que estão ali dentro daquela empresa. Enfim. Outro artigo também que eu trouxe aqui para vocês, um pedacinho de um outro texto, na economia digital, empresas como Google, Amazon, Facebook se destacam não apenas por produzir produtos, não, pelos seus produtos e serviços, mas pela forma com que dominam o uso dos dados para moldar comportamentos. Então, o uso dos dados para moldar comportamentos e prever tendências, personalizar experiências. E essas empresas perceberam cedo que na nova economia o controle sobre o dado é equivalente ao controle sobre o mercado. Então, como eu disse anteriormente, também essas empresas já viram isso. Porque eu quis trazer isso de forma incisiva, para dizer que
a necessidade de mais profissionais na área de dados, ela é real, né? A gente precisa de hoje de profissionais até no geral, né, em tecnologia, competentes, profissionais competentes, que sabem o que estão fazendo. E futuramente isso tende a crescer. Então, eu trouxe isso de forma incisiva para a gente ver quantos dados são produzidos, como essas empresas têm utilizado esses dados, né, para vender produtos e fazerem novas experiências ali. E isso tende a crescer bastante. Então, vocês, eu acredito que vocês estão se formando, até uma pergunta para vocês, né, nessa área de ciência de dados, pela plataforma, é isso? Vocês entenderam o que eu perguntei? Perguntei se vocês estão se formando nessa área de ciência de dados ou vocês têm interesse. Aí no caso, o pessoal escolhe uma das trilhas. Tem gente que escolhe Então, back-end e o outro, tem gente que também escolhe a ciência de dados. Legal, legal. isso. É, Eu sou um dos que escolheu a especialização da ciência de dados. Então, estou bem focado aqui no que você está passando para a gente. sim, sim. Eu vi que levantou uma mãozinha aí também. Eu acho que abaixou, mas se quiser contribuir, fique à vontade. Boa Ricardo, noite. olá, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado aí pela oportunidade e pela sua dedicação aí e atenção. Deixa eu te perguntar, eu estou iniciando, né, agora fazendo a faculdade, né, de análise e desenvolvimento de sistemas, né? Sim. Porque eu me interesso bastante por essa área, né, e tal, né? E aí, eu vou te ser bem sincero, estou com 48 anos, vivi 90% aí da parte comercial, então, tipo assim, parte comercial sem muito, entendeu? Mas eu trabalhei vamos botar assim, na época que tinha, né, trabalhava com Excel para pegar os dados. Sim. E aí eu devo estar terminando já em 2027, entendeu? Que assim, pela sua experiência, né, que você tem mais experiência do que eu, com relação ao mercado. Então, tipo assim, eu provavelmente vou entrar no mercado com 50 anos, né? Então, o que você pode me, me orientar, né? Vamos dizer assim, uma mentora, né? Sendo uma mentora aí para poder ajudar aí, não, eu creio que não só eu, mas também outras pessoas também, mas aí, no meu caso especificamente, né, com relação à idade também. Sim, legal. Já te agradeço aí pela atenção. Ótimo, Ricardo. Também parabenizo você, né? Porque também, como eu digo aqui em casa, nunca é tarde para estudar. Então, bem legal que você, mesmo assim, enfim, não viu barreira na sua idade para fazer uma faculdade. Isso é importante. O que eu posso dizer hoje do mercado, no mercado em geral, em tecnologia, né? Eu falo bastante sobre esse tema, né, na minha comunidade, e eu digo que sim, tem bastante oportunidade, gente. Em tecnologia hoje tem bastante oportunidade. Agora, o que vem ali, que é o viés, né? Se você vai ser contratado ou não, é se você é um bom profissional e se você vai conseguir atender todas as skills, as demandas que a empresa vai precisar. Então, por exemplo, eu conheço até algumas pessoas, né? A gente faz faculdade, Ricardo, também estamos na mesma graduação, né? Nesse tecnólogo, mas eu conheço profissionais que não fizeram faculdade, aprenderam tudo na internet. Mas o que foi o viés ali determinante para ele ser contratado dentro das empresas? É se que eles consigam, né, atender todas as demandas. Então, se ele sabe programar na linguagem que a empresa vai exigir, se ele sabe ter determinada habilidade numa ferramenta X. Então, na minha opinião, primeiro, há muita oportunidade em tecnologia. E segundo gente, continue estudando. Porque não adianta só ter o diploma, né, no caso. As suas competências vão pesar bastante na parte ali, quando você vai ser contratado ou não. Não só a parte do diploma. É importante ter diploma? Sim, é muito importante ter diploma. Até falando aqui um pouco sobre o cientista e engenheiro de dados, né, hoje já tem faculdade. O analista de dados, especificamente, não tem
graduação nessa área, tem análise e desenvolvimento de sistemas, né? Mas não é necessariamente. Hoje inclusive, até uma colega entrou como júnior numa empresa, e ela começou a fazer faculdade agora, no caso, agora ela já está pegando o diploma, mas ela não precisou ter o diploma para entrar como júnior, né, na empresa. Então, acho que a minha principal dica seria continue estudando, e continue desenvolvendo todas as suas habilidades técnicas, assim, na área que você gosta. Tecnologia em geral tem várias vertentes, né? Em dados também tem, assim, áreas, sub-áreas, né, dentro de dados, mas ver o que você gosta, o que você se identifica mais e estude. Uma coisa bem legal também em tecnologia são as comunidades, assim, em geral. Tecnologia, ela é bem... Essa área de tecnologia, a galera se ajuda bastante, assim. Então, a gente, por exemplo, no LinkedIn, hoje eu acho... Antigamente não tinha essa visão, mas eu acho que hoje eu tenho mais, assim. As pessoas têm bastante acesso, as pessoas querem te ajudar. Então, às vezes, você vê um profissional lá, não assim, Mark Zuckerberg, né? Ele não vai me responder no LinkedIn. Acredito que não. Mas, assim, algumas outras pessoas que você vê, caramba, essa pessoa aqui está nesse patamar, e às vezes você manda uma mensagem com alguma ajuda, um auxílio, e a pessoa te ajuda. Eu estava vendo até sobre algumas certificações AWS da Amazon, que hoje tem empresas que pedem. E aí eu mandei mensagem para uma moça lá da Itaú, falando, né, sobre o processo seletivo que eles estavam fazendo, e ela me respondeu assim, bem, de uma forma bem tranquila, olha e tal, pesquisa isso, vai por aqui e tudo mais. Então, acho que isso também é bem legal. A comunidade em tecnologia, a galera é bastante acessível, assim. Então, acho que tem como você também, às vezes, contar com alguma dúvida, até sobre o que é aquela área, se aquilo é legal para você se identificar ou não, ou então o que você precisa para entrar naquele mercado ali, aquele determinado dentro de uma empresa. Eu vejo, sim, as pessoas também bem abertas para isso. Mas é isso, lá na ponta, no final, o que vai valer mais é as suas qualificações. Obrigado. Deixa eu só também, porque eu estou passando para o final. Então é isso, né? Finalizei aqui teoricamente. E também uma mensagem que eu queria trazer para vocês é que vocês são protagonistas da sua história, né? Então, se dediquem, tenham isso em mente, vocês não são coadjuvantes da história de vocês, da vida de vocês, vocês são protagonistas. Então, aquilo que vocês sonham e aquilo que vocês determinam, se você tiver foco, eu acredito que você consegue alcançar sim. Então, eu queria trazer esse espaço também para compartilhamento. Quem quiser contribuir, né, com alguma coisa, uma vivência, alguma história, também estamos aí abertos para ouvir vocês. Meire, eu queria fazer uma pergunta. Assim, você tem algum conselho para dar para uma pessoa que queira começar nessa área? Porque, assim, eu lembro que quando eu comecei, né, com programação, eu errei bastante. Até eu acertar, tipo, o que eu queria mesmo, certinho, levou um tempo. Aí eu queria saber se você tem algum conselho. Sim. Isso, inclusive, né, agora puxando sardinha para falar sobre a Vozes na Tech, a comunidade que a gente está desenvolvendo um teste baseado em soft skill que visa definir qual área de tecnologia você mais se encaixa. Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado atualmente, porque não só, assim, eu acho que a maioria acontece isso. Eu, quando entrei em tecnologia, gente, eu até falo isso às vezes em alguns momentos, eu só sabia pacote Office básico ali, tipo Excel, PowerPoint, eu não sabia muita coisa. A minha primeira linguagem de programação foi também Python. Então, quando eu vi aquela tela preta e eu não sabia o que que era aquilo, meu Deus do céu, não estou entendendo nada. Print, o que é print de celular? Não sei. Então, para mim também foi muito confuso, assim, no começo. Mas com o passar do tempo, eu acho que foi batendo a identificação, tipo, eu acho que eu me identifiquei com isso, eu acho interessante.
como as coisas funcionam, como são os processos, mas eu sei que também tem várias outras áreas de tecnologia. E eu acho que, tirando o teste que a gente está desenvolvendo, e daqui a pouco vai estar no ar, aí eu posso indicar o teste para você fazer, eu acho que Hum. é bom você pesquisar, assim, por exemplo, o que você mais se identifica. Por exemplo, tem gente que tem uma cabeça mais criativa, mais artística. Então, acho que automaticamente isso já te liga ali mais para design ou para front-end, né? Que você vai criar, que você vai uh, visualizar isso. Então, acho que é mais conhecer mesmo quais são as áreas que tem tecnologia e ver qual você mais se identifica. Assim, Sim, valeu. alguém mais? Eu acho que o Alan, acho que levantou a mão ali. Ou não? Não? Eu Ela não tinha acho. levantado, mas eu vou perguntar uma coisa. É bem parecido com a pergunta da Rai, porque a gente, há um mês atrás, um mês e pouco, teve que escolher a especialização da gente, né, entre back-end e o data science. Não. E eu vi que muita gente foi para a parte do back-end e algumas pessoas escolheram data science. Foi uma escolha um pouco difícil de fazer, porque a gente, né, viu muito conteúdo sobre tudo e ficou, caraca, e agora, né? Muita gente no grupo ficou falando isso, caramba, o que eu vou escolher? Será que eu realmente é isso? Será que eu me identifiquei e tal? Aí eu queria saber, tipo assim, como foi o teu começo, assim, se você pode falar mais como foi o seu começo, como que você se identificou com a área de dados, assim? Perfeito. Então, meu começo, eu já comecei em análise de dados, né? Mas eu vou puxar um pouquinho mais para trás, assim. Vou contar mesmo a origem de como eu caí ali, gente. Olha, foi meio assim, cair de paraquedas. E como eu disse para vocês, eu fazia um curso, eu sou de Duque de Caxias, tá? Então, assim, eu moro longe de tudo. Eu fazia um curso de enfermagem em Botafogo, né? Então, Zona Sul, longe de casa, enfim. E na época eu não trabalhava, estava ali no perrengue da vida. O curso eu consegui por bolsa, era no colégio particular, bem conhecido, conceituado, que é o Colégio Santo Inácio, não sei se vocês já ouviram falar. Mas estava começando a pesar no bolso, né? O lance da passagem e tal, tal. O curso eu consegui a bolsa, mas eu tinha que ir para lá. O curso era diário, então era de 7 da manhã, quer dizer, de 7 da noite até as 10. E eu comecei a fazer estágio na época. Eu falei, cara, eu preciso arrumar alguma coisa para me fazer. Ah, é a loucura, né? Uma pessoa me falou, olha, tá, vai ter curso ali no Senac de análise de dados e eles vão ajudar com a passagem. Então, eu vou dar ajuda de custo na passagem. Eu falei, eu preciso ir lá. Então, eu fiz a minha matrícula, né? Passei por um processo seletivo, que a gente teve que passar um processo seletivo e tal. E aí passei, entrei para o curso. Quando eu entrei, eu não entendia muito bem. Anteriormente, eu tinha feito também. Como é que é a área? Esqueci o nome da área. Enfim, tinha feito outra área aí que eu tinha ouvido falar do lance do Power BI. E eu vi que na grade do curso tinha Power BI. Eu falei, caramba, acho que o mercado está pedindo bastante isso, então foi uma coisa que me interessou ali em fazer. E com o passar do tempo, fui, né, tendo convívio com os colegas, tinha uma gente lá que tinha bastante experiência, mais do que eu, assim, em muitas coisas. E aí tinha um menino lá, que era tal Luiz Felipe, que ele falava, cara, você ainda está na área da saúde. Enfim, eu chegava lá no curso, o meu curso começava 4, acho que de 4 às 5, 4 às 6 na época. E ele falava, e eu chegava do estágio, né? Caramba, Mary, você tá chegando do estágio, sai da área da saúde, pô, área de relação, vem para tecnologia e tal, é mais fácil, teoricamente, né? Mais flexível, né? Você consegue trabalhar de casa. E ele foi me mostrando várias vantagens, assim, na área de tecnologia. E eu fui gostando, eu falei, cara, realmente. E eu fui pesquisando também, eu acho que tem bastante isso também da pesquisa, quando você vai se identificar com a área.
pesquisem, tipo, coloquem um tema, vejam um vídeo no YouTube, né? Eu gosto bastante de consumir YouTube. Eu consumo mais YouTube do que TikTok. Eu sei que essa geração é o contrário, né? A galera consome mais TikTok do que YouTube, mas eu consumo muito YouTube. Eu comecei a ver, assim, sobre a área, sobre experiências também de outras pessoas, e aquilo foi ficando interessante para mim. Então, eu acho que vai muito disso, né? Eu sempre me achei uma pessoa, tipo, mais racional, mais analítica na minha cabeça, né? Nem sabia o que era essa parte analítica, mas para mim eu sempre me achei um pouco assim, né? Eu gosto de entender as coisas. Eu gostava na época de ver dados de IBGE, assim, meio aleatório. E aí eu acho que isso foi ligando assim alguns pontos e eu fui começando a ver que eu me identificava com aquela área. Mas, por exemplo, eu também já estudei por conta da faculdade, né, análise e desenvolvimento de sistema, a gente vê bastante coisa. Então, eu já estudei também desenvolvimento web, né, que é a parte ali de front-end, back-end. Também é uma parte que eu acho legal, assim. E é bom você saber, né, de todos os sistemas, como funciona. Mas eu continuo me identificando com a área de dados, assim. Então, acho que vai muito da pesquisa. Pesquise a área de vocês para ver se é aquilo mesmo que você se identifica, se é aquilo que você quer, né? Por exemplo, um pouco a diferença de dados e back-end. Então, se atualmente eu trabalho na área de análise de dados, no projeto, né? Eu trabalho no projeto, que virou uma startup, né? A Voz na Tech hoje é uma startup. Então, a gente faz bastante pesquisa. E uma coisa também que eu participo bastante de hackathons, assim. E, isso também é uma boa dica, assim, para vocês, eu acredito. Porque vocês têm experiência de mercado. Em hackathons você tem experiência de mercado, assim. Vocês conseguem ver como é que funcionam os projetos, né? Tem a parte ali de desenvolvimento ágil, né? Então, o lance das sprints. E como é que cada um profissional funciona, o front, o back-end, a parte de dados, a parte de design. Então, acho que isso também acaba te dando bastante experiência. Mas as últimas que eu participei foi lá da Google. Eu fui lá para o prédio da Google, a gente teve uma imersão lá também. E já participei também de alguns projetos de empresa, assim, como a Banco do Brasil. Também já participei de uma experiência lá com eles nesse sentido. Então, acho que isso também é bem legal, tá? Participarem de experiências assim, imersivas, assistir para. Eu também, né? Gosto muito de eventos de tecnologia também, inclusive. Eu vou bastante. Então, acho que isso também te dá um panorama da atualidade. Então, lá a galera fala muito sobre assuntos mais atuais, assim, o que está acontecendo, o que eles estão prospectando, o que o mercado está, né? Quais são as tendências de mercado. E também, então, acho que isso também é interessante para você conseguir definir assim, o que você gosta, o que você mais se identifica. Tem a parte também de gestão de dados, de gestão de tecnologia, né? Que até minha parceira, que é a Débora, é da parte de gestão de tecnologia. E aí, quando ela começou a falar, eu não conhecia também essa área, eu falei, cara, interessante essa parte de gestão, mas eu ainda continuei no dado. Ou seja, eu também tive, assim, eu vi outros panoramas na parte de tecnologia, mesmo eu começando na parte de dados, eu não terminei, eu não só fiquei naquilo, né? Eu comecei a ver outras coisas também, para ver se eu me identificava, se eu gostava. Eu também acho outras áreas legais, mas eu acho que eu me apaixonei por essa área de dados, assim, sabe? Um pouco dessa complexidade, eu acho interessante, assim, como é que funciona. E eu acho que vem muito disso, tá? Com a área que você vai se identificar. Então, é experiência, e você começa a ver o que você mais se identifica, o que você não se identifica. E aí você vai conseguindo definir, assim, qual é o caminho que você quer trilhar em tecnologia, porque a gente tem muitas vertentes, assim, muitos lados. Tem até a parte de redes, né, que é a parte mais infra ali, manutenção, tem muita coisa em tecnologia. Então, acho que vai muito do seu perfil e no que você se identifica, de fato.
Mais alguém? Alguma contribuição? Alguma ajuda? Uma coisa também que eu queria trazer para vocês aqui de dicas são as comunidades, né? Cadê a parte de dicas aqui que eu escrevi? Tem uma comunidade que é a Data Science Brasil. Lá tem bastante conteúdo, assim, sobre essa parte de ciência de dados. E uma empresa também, que é uma empresa que está crescendo bastante, inclusive eu até conheço uma querida lá, que é a Valéria, que é a Global Hit. A Global Hits é uma empresa que só trabalha, é uma empresa brasileira, e ela só trabalha com dados, assim. Então, ela tem todos esses profissionais, as empresas vão lá, chegam até eles, olha, preciso de que você atue aqui nessa gestão de ciência de dados. Então, prever um pouco, fazer algumas análises aqui preditivas do caminho da minha empresa. Então, a empresa, né, por exemplo, como cliente, a Claro Brasil. Então, eles vão lá, procuram a Global Hits e eles fornecem esse tipo de serviço. E também tem bastante vagas, né? Então, essa é uma empresa que só trabalha com dados. E então, acho que seria umas 2 dicas assim, que eu passaria para vocês. A comunidade Data Science Brasil. Então, para quem gosta dessa área de ciência de dados, tem bastante conteúdo lá. E essa empresa que é a Global Hits, que é uma empresa brasileira também que só trabalha nessa parte de gestão de dados, né, para empresas. Tem uma pergunta no chat da Luane. Ah, tá. Não tenho experiência na área de dados, fazendo parte de projetos e colocando no portfólio, seria bem visto para o empregador? Sim. Sim, sim, sim. É bastante. Isso enriquece, né, o seu currículo. Que às vezes você vai pegar, por exemplo, estou até me aproximando dessa galera da Claro, né, que eu participei de uma imersão lá com eles, participei de um projeto chamado Campus Mobile. E aí está tendo processo seletivo, inclusive está aberto, tá? Para estágio e também tem a área de dados, né? Vamos ver. Tá tudo na mão de Deus, vamos ver se vai dar certo. E aí, você tendo experiência, eles pediram meu currículo e viu que eu tenho experiência, assim, nessas competições e imersões, assim, em empresa, em projetos. E isso acaba trazendo um peso para o seu currículo, porque você teve essa experiência, né? Mesmo se for ali, às vezes tem hackathons, eu participei de 5 dias, uma semana. Você dessa da Claro, né? Foi uma semana imersiva, a gente passou em São Paulo. E, querendo ou não, mesmo não tive o carimbo no meu registro ali na minha carteira de trabalho, por exemplo. Mas é uma experiência que eu tive de mercado, eu vi como é que eles trabalham, e eu contribuí também, né? Que foi até com o meu projeto Vozes na Tech, enfim, uma outra história, eu posso contar um dia. E aí isso, com certeza, isso dá um peso assim, para o seu currículo, eu te indico sim colocar. Eu sempre coloco assim, as minhas experiências acadêmicas no meu currículo. De nada. Diga, vejo isso como profissão do futuro. Você também? Sim. Eu vejo total como profissão do futuro. Hoje se fala muito da inteligência artificial, né? E também a inteligência artificial ali, parte de machine learning, trabalha com dados, né? Então, querendo ou não, eu também, outra coisa que eu digo, né? Tem muita essa polêmica do a IA vai pegar o trabalho da galera e tal. E de fato, tá? Realmente, algumas profissões vão morrer com a inteligência artificial. Isso é uma tendência. Mas a inteligência artificial ela não trabalha sozinha, né? Hoje a gente tem alguns processos assim, que o mercado tem automatizado, mas ainda precisa de um profissional. A empresa vai precisar de um profissional, a empresa vai precisar de uma mão de obra. Então, eu vejo sim que essa área de dados é uma profissão do futuro, né? Também ligado à inteligência artificial, no caso. Diga, Rayane. A minha última pergunta, só porque eu estou muito curiosa. Eu queria saber no caso, quais ferramentas ou programas assim que vocês mais usam na ciência de dados? Ah, sim. Então,
primeiro, Power BI, quer dizer, para mim, né, que é análise de dados, a gente usa muito Power BI, visualização de dados, mas de linguagem de programação é Python. Python, a biblioteca Pandas, Jupyter, tem outra ferramenta que é Google Colab, que é do Google, que você consegue usar, é como se fosse uma biblioteca Pandas online, né? A gente usa muito ali no VS Code, né, que é o Visual Code. Então, muito programa, enfim, ali nessa ferramenta Visual Code, inclusive o Python. Mas o Google Colab eu consigo acessar de forma online, é como se fosse na nuvem. É como se fosse, não, literalmente é na nuvem. Então, e ele é bem fluido, assim, dá para você usar, por exemplo, para me fazer essa análise aqui no meu notebook, mas se eu precisar acessar um outro computador, enfim, né, logando na minha conta, eu consigo ter acesso àquilo que eu já estava fazendo. Então, acho que primeiro de linguagem de programação, Python. E dentro dessas bibliotecas, Pandas e Jupyter. E uma ferramenta também que usam bastante é esse Google Colab. E na parte de visualização de dados é Power BI, fato. Tem outras ferramentas que até surgem para bater, né? Power BI ele é uma ferramenta da Microsoft, mas eu acho que é a mais utilizada pelas empresas. Também tem o Tableau, que também é parte de visualização de dados e que é de forma online. E tem uma que também é da Google, e essa eu não uso essa, mas eu vejo um pessoal usando bastante. Eu não sei se é Google Studio. E tem o SQL. O SQL ele vai te dar acesso ao banco de dados. Então, onde está todos esses dados brutos, né, ficam no SQL, você vai extrair de lá e você vai fazer a limpeza, tem vários processos, né, a partir dessas, ou do Python, ou do Google Colab, né? Você vai fazer a limpeza dos dados e depois você vai jogar para uma ferramenta de dashboard, que você vai fazer a visualização. E aí você vai fazer essa apresentação, né, para o seu cliente, para a empresa, para tomar uma melhor decisão. Então, assim, para o analista, é mais ou menos esse processo. Para o cientista ele é um pouquinho mais técnico, porque ele vai precisar prever, né, como eu disse anteriormente, alguns padrões. Então, eles têm algumas partes ali que são um pouquinho mais técnicas, mas eu acredito que as ferramentas também que eles usam continuam sendo também Python ou, ou, ou Google Colab, né, por exemplo, para programar, visualização dos dados também é a mesma coisa, Power BI ou Tableau. Eu acho que as ferramentas, eu acho não, tenho certeza, as ferramentas continuam sendo as mesmas, mas eles têm alguns processos ali que é um pouquinho mais específicos, um pouco mais analíticos, para prever para padrões, no caso. Pô, entendi. Valeu, Meire. Gente, mais alguma pergunta? Mais alguma contribuição? Já estamos 8h05 já, né? Passou mais ou menos 1 hora aí da nossa conversa, do nosso bate-papo. Muito bom, assim, conversar com vocês. Muito bom, Wellington, pela contribuição, né, e pelo engajamento aí. É muito bom, é muito ruim falar sozinha. Então, as mãozinhas que levantaram, a galera que teve suas dúvidas e trouxe os seus pontos de vista aí, muito obrigado por contribuir também. E convido vocês, né, a entrar na minha comunidade. É claro que tem que fazer meu jabá. Deixa eu puxar aqui. Tá certo. Deixa eu tentar ver aqui onde está certinho. Vou compartilhar aqui. Eu tenho uma comunidade, né, como eu disse anteriormente, chamada Voz Ginatec, que é focada mais para mulheres em tecnologia, mas lá também temos alguns homens, lá meio que nos bastidores também, mas o nosso público-alvo são mulheres, né? Hoje também trazendo dados, nós mulheres somos a maioria da população brasileira, nós somos 51,5% da população, mas somos a minoria quando olhamos para áreas e cargos de tecnologia. Então, eu senti muito isso
também nesse meu processo de, de início de aprendizado, né? Que você vê muitos homens, esse povo ficar meio que num ambiente assim. Então a gente decidiu, né? Eu e mais uma colega minha, que é a Débora, decidimos criar a comunidade Vozes na Tech. Hoje a gente tem um grupo no WhatsApp com em torno de 170 mulheres que têm interesse em tecnologia. A gente faz encontros mensais também, assim, bate-papo, conversa no Google Meet. Inclusive, esse mês a gente vai ter no dia 10, com uma convidada, que é a Regiane. Então, vocês que têm interesse e querem se conectar com a gente de alguma forma, pode escanear o QR Code ou então colocar aí nas redes sociais, Vozes na Tech. Lá no nosso Instagram, vocês também conseguem ter acesso, vai no linkzinho da bio ali, que é o Linktree, também tem acesso à comunidade do WhatsApp, que é a nossa comunidade, né? E fiquem super à vontade também, se quiser conectar comigo nas minhas redes, é tudo Meire Emanuela, no LinkedIn, no Instagram, basicamente LinkedIn e Instagram, né? Que a gente divulga. Vou Então, é divulgar isso, tudo lá. Vou divulgar lá para eles nos grupos, tá bom, Meire? tá? Gente, muito obrigado. Continuem nos seus estudos, continuem no foco de vocês, porque é isso, como eu disse, né? Nós somos protagonistas de nossas histórias e tecnologia é o futuro e o presente. A tecnologia já é agora, né? A gente já vê muitos processos hoje de forma muito tecnológicas, então futuramente isso só tende a expandir. Então, não parem de estudar, né? Continuem no foco de vocês. Se não identificou muito com uma área, vê outra área que você vai se identificar. A gente tem bastante vertentes em tecnologia, né? Tem a parte de dados, mas não é só dados. E eu acho que é isso, assim, no geral, a mensagem que eu quero deixar para vocês, essa mensagem final. Meire, muito obrigada, tá, pela sua participação, que foi incrível, eu já sabia que seria. E obrigadão também, gente, por terem participado, por estarem até agora com a gente, tá? Em nome da Ilê, da Maiara, de toda a plataforma, da equipe da plataforma, muito obrigada mesmo, tá? Uhum. Obrigada, gente. Beijo. Foi um prazer. Qualquer coisa a gente mantém contato aí nas redes, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.